Olá pessoal, nesta aula nós vamos instalar o Jetpack, que é um plugin um plugin muito utilizado, um plugin com vários recursos aqui para o WordPress. Esse plugin ele necessita que você tenha uma conta no WordPress.com para utilizar os recursos do plugin. Mas quando estamos em desenvolvimento, nós podemos setar uma pequena constante para utilizar alguns desses recursos, certo? Esse plugin ele contém vários recursos, né? Ele tem, por exemplo, os botões das redes sociais que você pode adicionar. Ele tem, por exemplo, ele adiciona a possibilidade de você escrever formas matemáticas em LaTeX ou LaTeX, aí como vocês queiram pronunciar, entre outros recursos como carrossel, enfim, ele tem realmente vários recursos. Eu vou instalar ele pelo método que nós já vamos utilizando, que é pelo método aqui do WP CLI. Então, simplesmente o WP plugin install Jetpack, e aí ele vai baixar e instalar o Jetpack aqui para o WordPress. Novamente ele utilizou um arquivo de cache, porque eu já tinha a versão mais nova localmente. E aqui nós podemos vir aqui no painel plugins, e aí nós podemos ativar aqui o Jetpack. Quando nós ativarmos aqui o Jetpack, ele vai nos dar uma mensagem dizendo: o Jetpack está quase pronto, mas é necessária a conexão com o WordPress.com. Ele pede essa conexão, primeiro porque foi uma certa política do plugin fazer isso. Segundo, porque alguns recursos realmente só podem ser ativados com essa conexão ao WordPress.com. Então, quando ele adiciona um menu aqui chamado Jetpack, quando eu entro nesse menu, aqui são os vários recursos que ele tem. Só que enquanto nós não ativarmos, conectarmos, né, o nosso site ao WordPress.com, nós não vamos conseguir, certo? Só que também tem um detalhe: nós não conseguimos conectar o WordPress localmente, certo? Então nós temos que fazer o que? Nós temos que utilizar uma pequena constante lá no wp-config, que é para ativar o modo debug, né, do Jetpack, permitindo assim que a gente possa utilizar o Jetpack. Então eu vou fazer o seguinte: como eu desativei a exibição aqui do wp-config, eu vou vir aqui em Project, Edit Project, aqui no Sublime Text. Quem não utiliza pode desconsiderar esse passo. Vou salvar aqui só para eu ter acesso ao wp-config, certo? Uma vez que eu abrir, eu já posso voltar aqui à configuração normal. Beleza. Então aqui no wp-config, eu vou vir aqui depois dessa constante aqui, e para ativar o modo debug do Jetpack, nós definimos uma constante. Essa constante é chamada de Jetpack Dev Debug. E eu passo true para ativar este constante. Em produção vocês podem remover a linha ou simplesmente setar isso para falso, certo? Quando eu faço isso e eu recarrego aqui meu Jetpack, ele não vai mais exibir a mensagem para eu estar conectando aqui ao WordPress, né? Você vê que aqui ele não exibiu mais a mensagem, e ele já permite que eu adicione alguns recursos, né? Você vê que tem vários recursos aqui. Ele tem aqui estatísticas do WordPress.com, que ele só ativa quando você se conecta. Ele tem recurso de notificações, tem os comentários do Jetpack, no sistema dele. Ele tem aqui para postar automaticamente em redes sociais, utilizando o Jetpack, mas ele pede que você se conecte ao WordPress.com. Mais alguns recursos, tais como compartilhar, aqui um de carrossel, ele permite que nós ativemos ativemos sem conectar aqui ao WordPress.com. Inclusive ele também tem um formulário de contato, ele tem vários recursos aqui, mas eu vou estar utilizando por enquanto, né, nesta aula somente de compartilhar. E aí vocês podem estar adicionando todos os módulos aqui que vocês acharem necessários para o site de vocês. Então eu vou clicar em compartilhar, ou melhor, em ativar, né, aqui em compartilhar. Ele vai ativar. Eu posso vir aqui em configurar, né, no widget compartilhar, configurar, e aí ele tem aqui os serviços disponíveis. Então eu posso, por exemplo, arrastar os serviços que eu quero. Eu quero que tenha os botões do Facebook, do Twitter, do Google+,
Google, LinkedIn, e eu quero, por exemplo, que tenha aqui e-mail e para o cara imprimir, certo? E aí, se eu não quiser colocar mais botões, eu posso arrastar os outros botões, os botões que eu julgar necessário, para essa área da direita aqui, porque eles vão ficar no botãozinho de mais, certo? Que nós podemos ver aqui, ó. Quando eu clicar, ele vai exibir o restante aqui dos botões, certo? E aqui nós podemos configurar o estilo do botão, ícone mais texto, ou só ícone, somente texto, botões oficiais. Eu confesso que eu prefiro aqui os ícones dele mais o texto. Nós podemos aqui mudar o label para só compartilhe, abrir links onde, né? Onde é que nós queremos exibir esses links? Somente em posts e em páginas, por exemplo. E aí nós podemos salvar as alterações. Aqui ele tem um desativar CSS e JS. Se vocês estiverem carregando o JavaScript e o CSS desses serviços aqui que vocês estiverem utilizando, né? Por exemplo, Facebook, Twitter, por exemplo, o Facebook ele pede que você adicione a SDK em JavaScript para você utilizar o botão de compartilhar e alguns outros recursos. Então, se você marcar desativar, o Jetpack não vai carregar nenhuma biblioteca necessária para utilizar esses botões. Ele vai esperar que você carregue manualmente essas libs, certo? Como eu não estou carregando, eu vou deixar desmarcado. Vou clicar em salvar alterações. E aí nós vamos vir aqui em visitar site. E aí quando eu acessar aqui um post ou uma página, nós vamos ter aqui embaixo os botões de compartilhamento, né? Aqui os botões já abaixo aqui do post. Se eu clicar em mais, ele mostra aqui pra gente, ou melhor, ele deveria mostrar pra gente aqui o restante aqui dos serviços. Então o que acontece, pessoal? Verificando aqui qual era o problema, acontece que eu estou sem permissão para acessar aqui o arquivo onde se encontra o Pretty Photo, certo? Então, para resolver isso, basta dar permissões aqui pelo Mac. Eu posso fazer isso aqui usando rapidamente, certo? Sem se preocupar com questão de segurança, utilizando aqui um chmod 777-R aqui em todo o WP Content, certo? Vamos, o comando correto é chmod-R, certo? No Windows vocês não tem que se preocupar com isso, certo? Aconteceu que minha pasta onde estava o Pretty Photo estava sem permissão por algum motivo. Vamos recarregar aqui a página e vamos verificar se está funcionando. E agora sim, eu consegui carregar o arquivo Pretty Photo, porque esse arquivo não estava sendo carregado, certo? E aí, quando o tema, né, o layout, utilizava a função Pretty Photo, acontecia uma exceção JavaScript, e essa exceção impedia que o restante do código JavaScript fosse executado. Então, o JavaScript que exibia aqui o restante não estava funcionando. Então, isso aqui foi um erro particular aqui do meu servidor local, certo? Se vocês estão aí utilizando o Windows ou qualquer outro servidor, qualquer outra máquina, qualquer outro sistema, talvez vocês não tenham passado por esse problema. Mas se tiverem passado por esse problema, basta que vocês deem permissão de acesso a essa pasta aqui que estava com problema, beleza? Então nós temos aqui já o botão de compartilhar aqui funcionando, certo? Então eu recomendo para vocês analisar aqui todos os recursos do Jetpack, certo? Principalmente aqueles que vocês ativam quando se conectam ao wordpress.com, beleza? Então, nós vamos ter ainda uma próxima aula, que vai ser uma aula que nós vamos preparar o terreno para o módulo 6, certo? Que vai ser o módulo mais avançado aqui do curso, onde nós vamos ver diversos recursos avançados para a criação de tema, beleza? Então, na próxima aula vamos preparar o terreno e aí vamos estar entrando aí no módulo 6, beleza? Então, até a próxima aula.